Alô, pensantes! Galton aqui. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live aqui com Ser Linguagem no Instagram. Bem-vindo para você também que está assistindo essa gravação no YouTube, que eu vou fazer essa mensagem inicial para quem vai ver essa live gravada. Então, ela está gravada no nosso IGTV, aqui no Ser Linguagem no Instagram, e também lá no nosso canal do YouTube, também youtube.com.br serlinguagem. Hoje, nós recebemos, aliás, para quem está vendo a gravação, nós recebemos as professoras Claudete Lima e Camila Souza, ambas da Universidade Federal do Ceará e editoras da Revista Acadêmica de Linguística Entre Palavras, que tem Qualis B1, junto à CAPES, na última avaliação. E a gente conversou um pouco sobre publicação científica e alguns aspectos que você precisa conhecer, que você precisa saber antes de submeter seu artigo acadêmico. Nessa nossa conversa, né, 1 hora, que é o que limita o Instagram, 30 minutos nós conversamos com a professora Claudete, 30 minutos com a professora Camila. Então, agora eu vou me dirigir às pessoas que estão entrando na live aqui com a gente. Lembrando que, como você está vendo a gravação, vai ser natural, interações vão ser naturais entre mim, as professoras e quem estiver comentando aqui na live. Então, aquela coisa de sempre, né? Uma live com possíveis erros de transmissão, possíveis interações com o público, não estranhe, foque em um conteúdo que dá certo. Qualquer coisa, deixe aqui no campo de comentários o que você mais gostou dessa nossa conversa, o que mais chamou a atenção, compartilha, curte, dá sugestões de pautas para que a gente possa trazer aqui para o Ser Linguagem no Ar, que é esse projeto de lives que a gente está fazendo aqui no Instagram, tá? Deixa eu ver então quem já entrou. Professora Maria Eduarda, olá, boa noite. Ó, Isaías, o cara do Telegram. Gustavo Everson, boa noite. Noca de Observador, boa noite. Eduardo. Aline. Tiago Lima. Sâmia. Boa noite a todos. Vou convidar então a professora Claudete para que a gente possa começar já a nossa conversa com ela, certo? Vocês podem enviar interrogação de perguntas que tem aqui também na live. Olá, tudo bom, Olá, Cláudia? tudo? Você me escuta bem? Você me vê bem? Sim, e tá ok o som aí, o áudio? Eu estou te ouvindo super bem. Por favor, confirme para mim, gente, aí no chat se o áudio tá ok, se a imagem tá boa. Gustavo tá pedindo um alô pro pessoal do PPGL, um alô pro pessoal do PPGL da UFC. É um prazer ter vocês aqui no Ser Linguagem. Oi, Gustavo. Maria Ana, Eduarda. sério. Show, ó. O pessoal confirmou que a imagem tá boa e que o áudio também tá ok. Maravilha. Certo. Então, só reforçando antes da gente começar com a Claudete, vocês podem deixar aqui na caixinha de comentários, na caixinha de perguntas, as perguntas mais significativas, aquelas dúvidas mais significativas, para que a gente possa expor para todo mundo ver, tá? Eu vou começar, então, só para mostrar um exemplo para vocês, a Mil Carecas, ela mandou a seguinte pergunta, só antes de começar essa nossa conversa com a Cláudia, que é: qual é o primeiro passo para quem acabou de entrar no mestrado e nunca publicou? Então, a gente vai pegar mais ou menos nessa pegada de publicação que você precisa conhecer para poder ingressar nesse espaço de circulação de pesquisas e metodologias e teorias que são importantes para a construção de um currículo acadêmico, tá? Acho que talvez a gente não foque tanto nesses primeiros passos, porque a gente vai partir do princípio de que você já escreveu seu artigo, agora é saber o que fazer para publicar, mas existem outros assuntos aqui no Ser Linguagem que a gente já tratou um pouco mais sobre escrita, sobre esses primeiros passos, que tem a professora Maria Guarda que está com a gente ao vivo, que também já produziu e está produzindo conteúdo sobre esse assunto, tá? Mas enfim, vamos trocar ideias por aqui. Cláudio, você quer se apresentar? Quer dizer de onde você vem e como essas pessoas vão te conhecer? Né? Mas você quer reforçar quem você é para a gente? Tá, olá, boa noite a todos e a todas. Eu sou editora da Entre Palavras, a revista de linguística da UFC, que foi fundada em 2011. O nosso IG é o @Entre Palavras. E, além de mim, nós temos outros editores, no caso a Camila, que também é editora-chefe comigo, e nós temos editores adjuntos e editores assistentes. O Dalton é um editor assistente da área de linguística aplicada, a outros, e há os editores adjuntos, alguns que devem estar aqui com a gente, como o Wellington Mendes, o Edivaldo Bispo, e outros. E a Interpalavras vai fazer 9 anos, né, Cláudio? 2011? Na verdade, assim, em termos de publicação, nós estamos no ano 10, né? Que a gente publicou em 2011, em outubro de 2011. Outubro, é uma revista libriana.
Em termos de publicação, mas ela é taurina, né? Ela nasceu Ah, em maio. Dia 6 foi a inauguração, a fundação. Uma festa que entendi, a gente fez lá no DLP. entendi. Gente, eu preciso, antes da gente começar, render um protesto de gratidão mesmo à Claudete, a Entre Palavras, né? Eu entrei na equipe da revista muito tempo atrás, pô, como revisor, aliás, como aluno. Eu fui aluno de um dos cursos de revisão que a revista Curso, oferecia, logo mais eu quero oferecer. E aí, depois de ser aluno, eu fui convidado para ser revisor, depois fui editor de TI, se eu não me engano. E isso. estou como médico assistente agora de LA. É uma honra sempre fazer parte dessa revista, porque a gente consegue ver o cuidado e a dedicação que a Claudete, especialmente, mas a Camila também, toda a equipe tem, com relação ao fazer científico e à publicação e circulação de conhecimento acadêmico e científico. Então, é uma das revistas que, na época que eu fazia graduação, aceitava graduandos, mesmo com um qualis consideravelmente alto para aquela época. Foi a primeira revista onde eu publiquei, na qual eu publiquei alguns dos artigos da graduação. Então, esse Isso. espaço que a Entre Palavras conquistou nos últimos anos precisa ser comentado e elogiado, e acredito que todo mundo que está aqui, boa parte das pessoas que estão aqui, conseguem reconhecer isso. Vamos para a nossa pauta, Cláudio? Ok. A gente vai falar, então, o que você precisa saber para começar a publicação. E aí, um dos passos, você já escreveu o artigo. Partimos desse princípio. O seu artigo está pronto, você já definiu o seu objeto de pesquisa, já está com as 20, mais ou menos 20 páginas ali produzidas, formatadas no ponto. Qual é o primeiro passo, depois do artigo pronto, para que a gente consiga fazer uma publicação, Cláudio? O primeiro passo é buscar a revista que você vai publicar. E aí a escolha dessa revista vai depender de uma série de coisas, não é? Se você vai querer primeiro, qual é a titulação exigida, né? Porque assim, você falou que a Entre Palavras aceita publicação de graduando. Nem todas aceitam, né? Algumas aceitam, mas exigem a coautoria de um doutor, né? Em geral, o orientador. Então, a depender da sua titulação, se você é graduando, mestrando, doutorando, etc., você pode publicar sozinho ou tem que ser em coautoria. Então, o primeiro passo, assim, fundamental é escolher a revista. E como é que você escolhe a revista? Quais são os critérios que você vai usar? O primeiro é esse. Será que eu posso mandar para essa revista, né? Então, você tem que conhecer a política editorial da revista que você pretende enviar. E é muito importante, às vezes a gente rejeita artigo em desk por causa disso, ver a área, né, a temática da revista. Não basta ser uma revista da área de letras, tem que ver se aquela revista publica artigos de literatura e linguística, ou só de um deles, né? Algumas publicam das duas, mas delimitam o primeiro número é de literatura, o segundo é de linguística, né? Então tem que ficar atento a isso. Qual é a linha editorial da revista para que você pretende enviar. Se é um dossiê temático, né? Ou se é fluxo contínuo. Isso, exatamente. Aí tem a questão, da linha editorial, por exemplo, na Entre Palavras a gente não acata literatura nas edições regulares, né? Edição especial é outra história. Eu estou falando aqui só das regulares mesmo. Então, assim, nós não acatamos. Mas, por exemplo, a revista de letras da UFC, que é bem mais antiga que a Entre Palavras, ela publica literatura e linguística, né? Então, assim, tem que ver se acata uma coisa ou outra. E, sabendo qual é a linha, o segundo passo é ver quais são as chamadas que estão abertas, aquela chamada é temática ou atemática, para saber se o seu artigo, porque você está partindo do princípio que já está escrito, né? Se ele é compatível ou não com a temática e com a linha editorial da revista. Que, por exemplo, uma revista que publique só estudos de práticas discursivas, na linha de discurso, pode ter submissões a temáticas, não fazer dossiê. Mas aí eu não vou submeter um trabalho na linha de descrição e nas linguísticas para uma revista, não é, que foca nas práticas discursivas. Então, assim,
É esse cuidado que tem que ter, é o primeiro, né? O segundo E, tu já professor, sabe. queria puxar só um gancho rapidinho também que a Colocar falando, que assim, é importante você observar que tipo de produção também aquela revista admite. Que, por exemplo, o seu artigo que foi produzido, que tipo de artigo foi esse que foi escrito? Ele é um artigo de revisão de literatura? Ele é um Isso, artigo mais voltado para relato de experiência, né, Claudete? o Ou ele é gênero. mais. Exatamente. É mais a questão do próprio gênero, se ele sabe qual que é a revista que fala. Que, por exemplo, recentemente, a Entre Palavras mudou a sua política para aceitar, admitir apenas artigos originais, né? Isso. Aí é o segundo passo, que é conhecer as diretrizes, né? Diretrizes para autores, que aí vai dizer quais são os gêneros aceitos, né? E qual é a formatação, quer dizer, quais são as normas daquela revista, né? Então, algumas aceitam ensaios, outras aceitam revisões de literatura, outras aceitam relato de experiência, e outras, como palavras, fecham em artigos originais. Então, tem essa Exato. questão também. Ó, o Brica entrou aqui com a gente no Zé, entrou com a gente na live. O Olha Gustavo pediu um aí, alô para a professora Ana Célia, que está vendo a gente com pipoca, fiquei sabendo. Um beijo, professora Ana Célia. E pena também que um a gente cheiro não para pode o partilhar Verbenga. pipoca, É uma não é? pena, é uma pena. A gente queria pipoca aqui. Beleza, então você está com o artigo escrito, você sabe que ele no caso, se você for querer submeter para Entre Palavras, por exemplo, né, você sabe que ele é um artigo original, ele está priorizando ali uma análise de dados, que é um certo tom de originalidade, de contribuição para a área de pesquisa. Você encontrou Uhum. Entre Palavras, ela se encaixa no que você procura em termos de quali, de dossiê, de tema, de política editorial. Você viu as diretrizes, inclusive nas diretrizes você já viu se tem um template, né, para você adequar o artigo em termos de Isso. formatação. Em termos de extensão também, quantas palavras a gente aceita, Claudete, na revista? 20 mil? 7.000. 7. 7 mil. Que dá ali mais ou É. menos umas. Umas 20 páginas, em média, né? Isso. Ok, então a gente viu as diretrizes, encaixou. Agora a gente faz o que? A gente submete lá no sistema de editoração, né? Que aí também depende de revista para revista. A grande maioria usa o OJS, mas algumas revistas, por incrível que pareça, ainda colocam um e-mail e recebem por e-mail. Mas a grande maioria é um sistema usado no mundo inteiro, né? Periódico no mundo inteiro, que é o OJS, que antigamente era chamado de CE. E ele é importante porque, além de muitos recursos que ele tem, ele garante o anonimato da publicação, que é importante para todas as fases editoriais, né? Isso. Quando as revistas recebem por e-mail, geralmente elas pedem que o autor submeta 2 arquivos, né? Um arquivo com identificação e um arquivo não identificado. No caso da Entre Palavras, o autor só vai submeter um artigo, da Entre Palavras de todos que usam o OJS, né? Só vai submeter um artigo anônimo, porque os dados ele preenche no sistema, nos metadados. Então não precisa, aliás, não precisa não deve, não deve preencher no artigo para garantir o anonimato. Claudete, uma pergunta meio polêmica. Digamos que nessa minha Ah, busca por artigos, por revistas, eu estou procurando a melhor revista para eu publicar. Eu fui na plataforma Sucupira, fui no grupo do Facebook que tem as chamadas de revista, ou então recebi por e-mail do meu programa de pós-graduação, enfim. Aí eu encontrei 2 revistas com prazos de submissão parecidos e que aceitam muito bem o artigo que eu escrevi. Já que o processo é anônimo, já que, né, tô sendo um pouco cínico aqui, gente, para poder simular a situação, mas já que o processo é anônimo, já que as coisas ficam muito nos bastidores e eu não sei quanto tempo a revista vai levar para poder me dar uma resposta, às vezes eu preciso dessa publicação para ontem, eu posso submeter o mesmo artigo para mais de um periódico, para mais de uma revista? absolutamente. Eu não conheço nenhuma revista que acate essa proposta, né? Nós não, e a grande maioria não, porque aí corre o risco de os dois serem publicados, e aí seria o que a gente chama de autoplágio, né? Que a Camila vai falar mais tarde. Então, se há 2 revistas com chamadas no mesmo período e você tem interesse em mandar para as 2, ok, você manda um artigo para uma e escreve outro artigo para outra. Mas o mesmo artigo para as 2 é antiético, é inadequado.
E mesmo, gente, assim, mesmo que você, mas que é um anonimato, os editores não vão divulgar isso, ou então mesmo que você não sabe o tempo de demora para que o artigo seja admitido ou não, é preciso que você entenda que, assim, quando o seu trabalho entra na roda editorial de uma revista, uma equipe de pessoas, muitas vezes, ou quase sempre no Brasil, voluntariamente, é acionada para poder avaliar aquele trabalho que foi submetido. Então, a partir do momento que você coloca um artigo para sair em 2 periódicos, sabendo que esse artigo só vai sair em um deles, você está gastando a força de trabalho voluntária de uma série de especialistas que se dispuseram a fazer a avaliação do seu trabalho. Então, além de ser antiético é o mais forte de tudo, mas para além de ser antiético é completamente desumano, quase assim. Você não contar com a É, empatia com relação a quem está dentro da lógica editorial, né? exato. Existem duas situações nesse caso aí, né? O autor manda para as duas, para ver qual responde primeiro, em qual vai ser aceito, qual vai sair primeiro. Tem umas que recebe a aceitação, mas fica aguardando a publicação, e aí só às vésperas de publicar comunicam, olha, desculpa, houve um engano, nós mandamos para outra e já foi publicado na outra. Às vezes eles fazem isso. Às vezes agem de má fé mesmo e fazem todo esse processo, e quando o artigo é publicado em uma outra revista, eles enviam, digamos que a gente está ainda no processo de edição, né, a gente vai já falar das fases, o que eles fazem? Eles pedem eles alteram o título, acham que alterando o título é outro trabalho. E aí ficariam com as duas publicações. Então, existe também essa atitude inadequada, infelizmente. Perfeito. Ó, sobre isso que a gente está falando, a Yasmin perguntou assim: se eu publico um trabalho nos anais de um evento, posso submeter numa revista? É, depende da revista. E depende, talvez, também da área. Na Entre Palavras, não. Se você publicar um artigo completo em anais, nós não acatamos que seja publicado em revista, porque a gente acha que é uma publicação duplicada. Mas em algumas áreas, por exemplo, na área de exatas, né, esse pessoal que precisa de tempo para concluir uma pesquisa em laboratório, às vezes eles publicam em anais uma versão preliminar da pesquisa e publicam na revista a pesquisa conclusa. Então, assim, por isso que eu estou dizendo, depende da área, depende da revista. É possível que na nossa área exista alguma revista que acate. Nós não acatamos. Uhum. O Gustavo tá aqui, ele fez esse questionamento de que, de fato, às vezes tem revista que demora um ano para aparecer, e isso acaba irritando mesmo os autores, e a gente tem que recorrer a publicar, a submeter a dois periódicos para conseguir garantir a publicação. Se eu não me engano, a CAPES tem um dos critérios de avaliação da CAPES para atribuir quales aos periódicos é o tempo de resposta, né? Antigamente, né? Até o último Qualis era assim, mas hoje não é mais. Eles retiraram essas questões e agora basicamente é um impacto. Entendi. Nesse novo, que não saiu ainda, que algumas pessoas se anteciparam, né? Que vai ter, o A teria 4 extratos, né? Então, assim, agora isso não conta mais. Mas ainda conta, até onde eu sei, para os indexadores, né? Então, por exemplo, a Cello, ela exige um tempo máximo de resposta para o autor, né? Na Entre Palavras, nós trabalhamos para reduzir ao máximo esse tempo. E durante a quarentena, a gente está conseguindo, às vezes, parece que todo mundo está gostando de trabalhar mais do que antes, e a gente tem conseguido reduzir esse tempo, né? Antes era de 4 meses, no período máximo, ou a média de 4 meses, que podia variar às vezes de 2 a 4, às vezes no máximo 6, né, excepcionalmente. Hoje a gente está conseguindo variar de 16 dias de resposta, é fantástico isso, né? A 2 meses. Então, a nossa média, quando a gente faz a média de todos os trabalhos, tem um que demora um pouco mais de 2 meses, né? 3 meses, mas a média está 60 dias. Perfeito. Gente, eu tô anotando as perguntas de vocês, que eu tô olhando aqui para o lado para anotar as perguntas, eu vou encaixando conforme for dando tempo, tá? Mas aí, claro, uma das coisas que tem ajudado bastante a revista a diminuir o tempo de resposta tem a ver com as fases de decoração, né? As fases
que o trabalho passa depois que ele é submetido. Quais são essas etapas dentro da Entre Palavras? A gente tem, como a gente comentou no início, né, desde 2011, a gente vem testando, aprendendo com outras revistas, né, inclusive principalmente estrangeiras, quais são as melhores práticas e que estratégias a gente pode usar para reduzir esse tempo. Então, o que tem ajudado bastante a reduzir o tempo é a gente distribuir as atividades entre os envolvidos, né? Cada pessoa fica responsável por uma coisa, que aí não fica dependendo de uma só, e o desk review, né? O desk review, que é uma análise prévia que a gente faz, é a primeira fase, você submete o artigo, e aí o que é que acontece? Então, assim, você submete no prazo de no máximo 10 dias, nessa pandemia a gente está fazendo muito rápido, a gente está fazendo um dia, dois, na primeira semana que você envia, a gente já está dando algum retorno, mas o que, que a gente faz? A gente analisa se o trabalho se encaixa na política editorial, se atende ao grau de profundidade mínimo que a gente exige para um trabalho científico, se atende ao gênero, né? Se é realmente um artigo original e não um relato de experiência, etc., ou revisão de literatura, se a linguagem é adequada a um trabalho científico, né, que é a questão da obediência à norma, e se, como é que eu diga, não fere as normas de anonimato, né, do máximo que a gente permite de autocitação, questões técnicas também, né? Então, basicamente é isso. Então, a gente faz essa avaliação prévia, que na maioria das vezes é feita por um editor, mas discutido com todos, né? Um editor faz esse trabalho de análise, lê e analisa esse trabalho, e quando há questões de grau de profundidade, etc., né, que não são questões meramente técnicas, é levado para o grupo, para aquela equipe de editores, e a gente discute no conselho. Essa é a primeira fase. Se o trabalho for deferido, a gente chama de deferido ou indeferido, porque a gente nem considera isso exatamente uma rejeição, né? Você submete um manuscrito, é como se você estivesse fazendo uma inscrição. Você não foi avaliado ainda propriamente, né? A gente só olha se atende ao mínimo exigido. Atendeu, o trabalho segue para a fase seguinte, que é a análise de mérito, por no mínimo 2 pareceristas especialistas na área do artigo. Se não atendeu, o trabalho é devolvido com uma justificativa básica. Se vai para a avaliação de mérito, nós damos 3 a 4 semanas para cada parecerista. E aí está o grande nó, né, o que o Gustavo falou aqui, porque que algumas revistas levam 1 ano para responder, né? O grande nó é esse, a avaliação, né? A avaliação, no nosso caso, a avaliação cega. Porque às vezes a gente envia para o avaliador, dá um prazo para ele dar um retorno, se ele acata ou não, né, a incumbência, a tarefa, e ele não responde. E a gente fica insistindo que ele responda. Quando ele responde que sim, ok, a gente fica aguardando. Então a gente espera as 3 semanas. Acontece, por incrível que pareça, de acabar as 3 semanas, o avaliador que disse que aceitava não emite o parecer, a gente entra em contato, pergunta se vai poder contar com a pessoa diz, ok, pode contar. A gente diz, ok, então você precisa de mais quanto tempo? Me dê mais 2 semanas que eu faço. Ok, você dá mais 2 semanas. Então, as 3 semanas iniciais viram 5. Você dá mais 2 semanas e fica aguardando. Termina as 2 semanas, a pessoa não faz o parecer. E aí você entra em contato de novo, e aí vai dar, olha, eu vou não, cancela não, que eu entrego, dê mais 3 dias, você dá mais 3 dias, a pessoa não manda. Então, acontece muito isso. Não é assim um caso, isso é raríssimo, não, acontece, vez por outra, acontece. E aí está a explicação da demora das revistas, né? Essas revistas que fazem muito rapidamente, não estou falando desse contexto de pandemia, porque esse contexto de pandemia realmente é atípico, mas num contexto
normal, né, digamos assim, o que a gente vê, você já deve ter recebido, né, eu já recebi propaganda de periódicos internacionais prometendo dar resposta em uma semana, duas, né? Sim. Porque são pagas. Quer dizer, o parecerista é pago. Você paga para produzir. Então, existe todo um interesse em você publicar, porque a editora que publica a revista está ganhando dinheiro, e muito, né? E o analista também. No caso das revistas, da grande maioria das revistas, até onde eu sei aqui no Brasil, ninguém recebe nada, todo mundo é voluntário, né? Nós, editores, não ganhamos nada com isso. Os avaliadores são pesquisadores que oferecem o seu tempo, o seu trabalho absolutamente de graça, e assim é todo o trabalho nosso, né? Então ninguém está ganhando nada. Então a gente depende de voluntário. Como é que a gente pode obrigar uma pessoa a emitir um parecer? Né? A gente espera que a pessoa tenha a questão do compromisso, que entenda que a ciência funciona assim, né? Na base da colaboração. Hoje eu tenho um artigo avaliado por 2 pareceristas, não paguei nada por isso. Mais tarde é minha vez de contribuir, eu vou avaliar de graça também para outros colegas, né? Funciona assim, na base da colaboração. Mas a gente tem que aguardar que as pessoas tenham essa noção de colaboração, né? Então, demora. Sim. Mas digamos que deu tudo certo, que a gente conseguiu, que os 2 avaliassem, há pareceristas que avaliam até antes do tempo, e aí a gente recebe os 2 pareceres. Se os 2 forem favoráveis, normalmente o trabalho é aceito, às vezes com pequenas correções, às vezes um acata, né, e o outro sugere rejeitar, e aí a gente envia para um terceiro avaliador, mas em qualquer das circunstâncias, o conselho editorial se reúne para tomar as decisões editoriais, né? Porque existe, às vezes, um parecerista aponta muitos problemas e lá na recomendação diz aceitar. Peraí, né? Diz que não Ou tem então pode fazer contribuição. muito superficial, né? Isso aí, exatamente. Então, assim, os pareceres, eles servem como guias, né? Como como é que eu diga, é um ponto de partida para que a gente se baseie neles, mas eles não tomam a decisão exatamente, eles sugerem, eles recomendam, a decisão é do conselho, com base nos pareceres, naturalmente. E aí, terminado esse processo, nós notificamos o autor, se foi aceito ou com correções, né, que é o mais comum, ou rejeitado, e em todos os casos a gente encaminha os pareceres. E a fase seguinte, tendo sido aceito, a gente dá um prazo para o autor fazer as correções, espera as correções, e aí entra na fase que a gente chama fase de edição. Né? Até então era a fase de avaliação. A fase de edição compreende a edição de texto, que começa com a análise da segunda versão, se atendeu ou não às recomendações, e aí vai para revisão textual, né? De algum deslize de forma, né? Basicamente, ou de norma da BNT e tal. E aí a gente devolve, às vezes, para o autor, para ele fazer a avaliação dessa revisão, para ele acatar, né, as mudanças do texto, e depois de todo esse processo de revisão, que são 3 subfases, vai para a diagramação, que aí o texto vai ser formatado, né, diagramado, e também vai para o autor para ele fazer a leitura de provas, que às vezes ainda tem uma coisinha ou outra, uma tabela que não ficou boa, que saiu do lugar na diagramação, ele autoriza, e aí então vai para a publicação. Até então, a gente fazia a publicação à rede, e depois a publicação definitiva. E aí alguém aqui perguntou de DOI, né? Isso, o que seria o DOI? O DOI é uma espécie de carteira de identidade digital, né? É um número de identificação digital único que é atribuído a objetos digitais. No caso, pode ser um artigo, pode ser a revista inteira, um livro, né? Nós temos DOI, né, de palavras, somos associados da ABEC, e isso facilita muito para que
mesmo que a gente mude de lugar, mesmo que, por exemplo, o site da revista saia daquele servidor, né, esse artigo, os artigos publicados lá com o DOI serão sempre localizados, então eles não se perdem, né? Eles Porque o estão DOI também é um sempre... link, né? Além de ser Isso, um é um link link. agregador, ele é um link. Exatamente. E facilita também você colocar no Lattes, né? Porque você só põe o DOI e aí o CNPq puxa os dados e já preenche muita coisa para você. E algumas revistas têm e outras não, a Ilga perguntou, né? Porque o DOI, ele custa para as revistas, Tem né? custo. Em dólar, Dependendo. inclusive. É em dólar. Nós pagamos, inclusive, do próprio bolso. É, e Palavras, nós aí, não temos financiamento. E aí tem algumas revistas que conseguem, de alguma forma, tirando do bolso ou com algum auxílio do GACAPS, conseguir pagar o DOI, outras não. E aí essas que não têm, são justamente essas que não conseguem, talvez, dar conta do pagamento do DOI. O DOI, inclusive, é um dos critérios para que as revistas subam para os destaques maiores do Quares, né, se eu não me engano. Aham, sim. Eu Perfeito, esqueci de Cláudio. falar, Dalton, de um detalhe. Eu falei do Sim. Desk Review como essa análise preliminar, né, que tem a ver com o atendimento à política, mas tem, paralela a essa análise, tem a análise de ineditismo, que eu esqueci de Ah, dizer, sim, né? sim. Vou falar Sim. rapidamente, que já tomei aqui meu tempo, mas é uma análise que a gente faz primeiro usando um programa, que vai avaliar se aquele trabalho já foi publicado ou não, e se tem trechos copiados de outros trabalhos, né, que a gente chama de ineditismo 1, que é feito logo na submissão. E a segunda análise de ineditismo é logo antes da publicação. A gente roda novamente o programa e vê se naquele intervalo, né, de 2 meses, 4 meses, 3 meses, por conta disso que você falou no começo, né, se Sim. aquele trabalho nesse intervalo não saiu em algum outro lugar. Então, a gente faz essa análise em 2 momentos, e aí se houver autoplágio acima, que eu acho que a Camila vai falar, né, acima de um percentual, o autoplágio, o plágio em qualquer que seja o percentual, nós rejeitamos em qualquer momento. Podemos rejeitar na submissão ou véspera da publicação. E até na publicação, né? Se o artigo sair e a gente descobrir depois que ele está duplicado, a gente faz uma notificação na página e não é rejeitar, é despublicar. Verdade. Retirar do ar mesmo. Clau, eu acho que eu vou ter que me despedir rapidinho para poder chamar a Camila, coisas Ok, do indicação do Instagram. Foi um prazer imenso ter você aqui. Eu acho que tem bastante coisa ainda para a as gente ordens. conversar. Acho que a gente vai precisar Tem trazer mesmo. mais conversa sobre isso aqui, para a gente tirar essas dúvidas que o pessoal colocou aqui, tá? A gente vai fazer aquelas conversas, né? Que a gente Sim. planejou. Vai que a gente fiquem de olho no perfil da Entre Palavras, @Entre Palavras, tem novidade vindo por aí, tá? Em parceria com o Ser Linguagem, inclusive. A gente vai movimentar as redes e vocês ficam de olho para a gente poder tirar essas dúvidas todas com relação à publicação. Clau, obrigado pela presença. Beijo, tchau. Beijo. Beijos. Gente, vou chamar então agora a Camila para a gente pegar conta da segunda parte, tá? Eu tenho algumas perguntas aqui que se der tempo eu consigo incluir na nossa pauta, tá? Como o ORCID ou o ORCID e também sobre o Qualis das revistas, como que ele é avaliado. Se der tempo eu trago nessa live, se não der a gente conversa depois nos comentários desse vídeo que vai ficar gravado ou do post que vai sair depois sobre as lições dessa live, tá certo? Deixa eu ver se a Camila já está aqui no ponto para a gente poder conversar. O que vocês estão achando da live? Estão gostando? É uma coisa para conversar, né? A gente começa, se empolga, o Instagram limita. Esperando a Camila entrar. Dá até para puxar o gancho, porque a Camila vai falar justamente sobre plágio, autoplágio, outros motivos de rejeição dos trabalhos, que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora há pouco, o que a gente estava falando agora há pouco com a Claudete com relação a ineditismo. Enquanto a Camila entra, eu acho que eu vou trazer a pergunta da Yasmin. Ela também perguntou sobre a importância do ORCID
ou do ORCID. Algumas revistas peguem a hora que vamos preencher os galhos. Lembra que a Claudete explicou que o DOI ele é um identificador de documentos, né? Ele é um número internacional de identificação dos documentos, ele também é o link. Ele é quase como o CPF dos documentos, quer sejam livros, quer seja artigo, quer seja resumo e por aí vai. Então, o DOI ele está para os documentos, os produtos, os trabalhos, assim como o ORCID, o ORCID está para as pessoas, os pesquisadores. É como se fosse o CPF dos pesquisadores dentro da academia. Então, ele é um identificador internacional, por isso que é tanta gente que pede, tantas revistas que têm pedido para que você coloque o número do seu ORCID na hora de se cadastrar nos sites, tá? Vou chamar de novo aqui a Camila. Certo. Enquanto a Camila continua a entrar, deixa eu ver o que vocês estão falando. Yasmin, pronto, Yasmin já teve a resposta. Deixa eu então trazer também outra pergunta, que foi do Gustavo, né? Como é avaliado o Qualis das revistas? Gente, o sistema de pós-graduação no Brasil, ele é avaliado por meio de uma série de critérios a cada período de tempo. Deixa eu chamar aqui de novo a Camila, enquanto a gente... Atualmente, esse período é de 4 anos, que a gente chama de quadriênio. Então, a cada quadriênio, esses critérios vão se modificando, tá? Então, o Qualis, ele acompanha também essa avaliação do quadriênio. E aí, a cada 4 anos, nesse caso, sai o documento da área com os critérios que as revistas, pelos quais as revistas foram avaliadas para subir ou descer na classificação Qualis, tá? Então, por exemplo, você encontra os últimos critérios no último documento da área de linguística e literatura. E aí você vai ver que tem alguns critérios como ter interinstitucionalidade, ter um número X de autores publicados internacionalmente e por aí vai. Depois a gente pode entrar mais nesses detalhes. Camila Souza! Olá! Coisa linda! Tá, o áudio tá bom pra mim. Tá bom pra você, gente? O áudio e a imagem da Camila. Confirme aí nos comentários, por favor. Já que a gente se declarando, ó. Claudiene dizendo que Camila... queria que Camila foi minha professora na UES. Estou vendo várias Difícil não ter sido conhecidas. aluna. É verdade. Gênia, conheço e quem Orcaidi, outro que você falou, não conheço. É interessante, inclusive, que a gente se cadastrem. Tem um outro identificador internacional também que não vou lembrar agora, mas que apareceu com Orcaidi. A gente pode fazer um post depois sobre isso. Camila, quem é você na fila do pão? Quem é você na fila da sopa da UES? Eu sou também editora da Entre Palavras, como a Claudete já me apresentou. Sou a professora Camila Souza. Minha orientadora está aqui maravilhosa, aparecendo aqui nos comentários. Na revista também atuo como diagramadora e eu também sou responsável pela publicação final. Camila, e a Camila teve uma trajetória muito linda pela UES, né? Foi professora do curso de letras algumas vezes, professora temporária, e também do curso de pedagogia, né? Procede? Procede. Foi uma professora temporária quase efetiva. Agora está efetivada na UFC no curso de letras. Verdade. Qual é a sensação de estar sem sofrer pelos contratos temporários da vida? Eu nem sei, sabia? Eu acho que eu ainda estou com etos de professora temporária, que ainda estou baixando essa imagem de professora efetiva. Estou me acostumando. Então, bora para a pauta, porque senão a gente vai ficar passando tempos e tempos e a gente não se concentra, né? Agora sim, alguém disse que o áudio está baixo. Meu áudio está baixo? É por causa do fone. Gente, acho que aumentar o volume do telefone ou mesmo colocar um fone de ouvido talvez ajude. Mas para mim tá ok. Alguém confirma também mais se dá para ouvir direitinho? Vocês estão me ouvindo? Enquanto eles confirmam, Camila, vamos lá. A gente acabou com a fase de ineditismo, a avaliação de ineditismo que a Cláudia falou, e ela serve para poder avaliar justamente um ponto que você vai trazer agora, né? A questão de plágio e autoplágio. Isso. Bom, como o título, né, a chamada foi o que você precisa saber, e aí vocês começaram pontuando essa questão de que, meu artigo está pronto, o que eu faço agora? Bom, se você, de alguma forma, copiou o trabalho, volte 2 casas, porque seu artigo não está pronto. Então, uma das nossas primeiras fases, a gente passa pelo Desk Review, e aí passa também pela análise de ineditismo.
E aí, nessa análise de ineditismo, a gente vai ver se está tudo ok do ponto de vista se o seu artigo é completamente inédito. Então, se a gente considerar a parte do plágio, o plágio, de forma alguma, ele é aceito ao longo de todas as fases, pode ser, inclusive, que passe por essa primeira fase da análise do ineditismo, e a gente só perceba no momento posterior. Então, independente da fase em que isso for detectado, o artigo é retirado ou despublicado, como a Claudete pontuou. Então, eu sei que às vezes a gente tem até dificuldade com essa questão do plágio, não só dentro da publicação científica, mas dentro da academia de um modo geral. Às vezes, os nossos alunos, e eu não estou dizendo que o plágio é só uma questão do aluno da graduação, não. Às vezes a gente enfrenta problemas com plágio, independente de titulação. E aí, muitas vezes parece que o plágio é só uma questão de, eu não citei, se eu colocar as aspas, pronto, está resolvido. Não, a gente tem, na verdade, diferentes graus para pensar essa ideia do plágio. Então, é possível que você tenha pego um trabalho de outra pessoa, colocado seu nome, está lá integralmente, isso é um plágio, vai acusar, o software vai acusar 100%, e aí é de fácil identificação. Mas a gente tem outros modelos de plágio em que você pega aqui um conceito de uma pessoa, utiliza como se fosse seu, não põe a referência, e isso também constitui uma espécie de plágio. A gente até divulga a cartilha da UFF, que ela trata de 3 tipos de plágio, né? Esse plágio mais explícito, em que você pega a totalidade do trabalho, um plágio em que a gente tem o fatiamento de diferentes artigos, pega uma parte daqui, pega uma parte dali, junta tudo, e aí manda como se fosse manda esse Frankenstein como se fosse um artigo. E o plágio conceitual, que seria essa questão de, eu peguei uma ideia e aí mandei como se fosse minha. Então, nessa primeira parte da análise do ineditismo, a gente faz essa avaliação dessa questão de, existe alguma cópia aqui que não foi referenciada, para poder dar conta de resolver. Então, nesse sentido do plágio, 0% de tolerância. E isso é atemporal, né, Camila? Porque assim, se acontecer com o artigo que passava, né, acontece, ele passou por todas as peneiras, foi publicado. Mas depois de um tempo, sei lá, 5 anos, o autor original questiona, ou a própria revista percebe que há alguma inadequação na publicação, ela é retirada, e isso é muito prejudicial para a reputação e para a credibilidade daquele pesquisador, né? Isso, exatamente. Tanto é que qualquer cartilha, qualquer local que a gente pesquisar, é pontuada essa questão de que o plágio é crime passível de sanção do ponto de vista civil e do ponto de vista penal. Então, você pode ser multado, você pode ser recluso até 5 anos. Então, plágio não. Plágio em hipótese alguma. Eu sei que nem todos os casos são de má fé. Às vezes, a gente não entende direito quais são os mecanismos de referenciação e de diferenciação, que eu digo de citação direta, de citação indireta, de indicar a fonte da pesquisa, de construir as referências. Às vezes a gente pensa que essas questões de citação indireta e referência é só a BNT. Na verdade, é mais do que isso. É essa preocupação ética em respeitar o trabalho do outro e respeitar o seu próprio trabalho. A gente briga tanto para que a pesquisa e a ciência sejam reconhecidos, a gente precisa ter esse cuidado ético com o fazer científico. Perfeito. Mas, Camila, me diz uma coisa. Porque assim, eu tenho um prazo, filha. Eu tenho um relatório para preencher, eu tenho que publicar. E aí eu fiz uma dissertação e tenho que publicar esses resultados, mas só que na hora de escrever a revisão de literatura, a fundamentação teórica, eu vou fazer assim, eu vou dizer o que eu disse no artigo anterior com outras palavras nessa parte da fundamentação teórica, e vou mudar ali na parte da metodologia, e vou mudar um pouquinho na parte da análise, mas só mudando palavras e tal, porque não dá tempo de fazer uma nova pesquisa, eu preciso publicar, cumprir prazo, e aí... Eu posso fazer esse apanhado, essa parafraseada toda, para conseguir fazer a publicação acontecer? Mesmo que o trabalho seja meu? Depende do parafraseado. Então, vamos lá. Plágio, peguei do coleguinha, a coleguinha não pode. Mas eu tenho outros trabalhos, eu tenho uma dissertação, eu tenho a minha tese, eu tenho um trabalho de monografia. A gente sai um pouco da esfera do plágio e passa para o que a gente chama de autoplágio. Então, nesse caso do autoplágio, vou falar da política da revista e aí depois eu comento um pouco mais outras questões. Na revista, a gente considera até 30% de autoplágio para a parte de fundamentação teórica. Eu sei que tal hora você já disse que, com base em Bakhtin, os gêneros discursivos são tipos relativamente estáveis de enunciados, aí você parafraseia e você tira um conceito seu daí
e tal hora você já falou do seu conceito a partir do Bakhtin de 300 e tantas formas. Então, recuperar essa bagagem teórica ela é importante para você contextualizar sua pesquisa e situar sua pesquisa. Agora, se eu faço um artigo hoje sobre uma determinada parte da minha pesquisa, mando para a revista, mando para Entre Palavras, aí daqui a um ano eu vou fazer um outro artigo. É estranho que o objetivo da sua segunda pesquisa seja igual ao da primeira pesquisa, já que a gente pressupõe que cada artigo diz respeito a uma pesquisa específica. Então, em termos de autoplágio, a gente considera, de novo, 30% dessa fundamentação teórica. Para trabalhos monográficos, dissertação, tese e monografia, a gente aceita o modelo integral, digamos assim, desses gêneros adaptados para o gênero artigo. Então, é possível que você mantenha objetivo, fundamentação, metodologia, análise, remodelados do trabalho monográfico. Mas aí você publica um artigo. Na publicação do segundo artigo, é importante que você defina um outro objetivo, desenhe uma metodologia conforme esse objetivo e trace um percurso analítico conforme aquilo que você se propôs. Então, cuidado que o autoplágio não é vou replicar o mesmo objetivo, vou replicar a mesma metodologia, vou replicar a mesma análise, porque aí você está só fatiando a pesquisa e transformando ela em 10. Essa proposta de fatiamento de pesquisa, ela não é bem-vinda, ela não é bem-vinda. A pesquisa do salame, né? A ciência do salame. E assim, gente, é claro que a gente não está se eximindo aqui de fazer uma crítica à política de pressão que os órgãos de fomento exercem sobre, especialmente a pós-graduação, querendo nivelar o nível de produção acadêmica das áreas de ciências humanas e sociais às áreas de saúde e exatas, né? Lá, querendo ou não, a cultura de publicação ela é um pouco mais rápida, mais objetiva, mais prática que a gente, que escreve bastante, que reflete bastante, que precisa revisar bastante literatura. A gente não está se eximindo dessa crítica, mas apontando que, de maneira prática, a gente precisa ter em mente essa questão de plágio, autoplágio na cabeça. Mas, Camila, ok, eu já sei que eu preciso evitar plágio, autoplágio, para o meu trabalho não ser recusado. Que outras coisas eu preciso levar em consideração para que meu trabalho não caia durante as etapas de decoração? Ok, várias coisas. Ah, meu Deus. A gente queria que fosse assim, que você mandasse o trabalho e na semana seguinte ele já fosse publicado. Nós, do processo editorial, inclusive, ficaríamos bastante felizes. Parece que a gente fica feliz porque o trabalho precisa voltar para o autor. Não, a gente não fica, porque é mais trabalho para a gente também. Então, cada fase daquelas que a Claudete pontuou pode resultar num processo de devolução, não de rejeição, mas de devolução para o autor. Então, arrumei meu artigo bem bonitinho, não tem plágio, não tem autoplágio. Vai para o Desk Review. Vimos que não tem. Algumas revistas estabelecem, por exemplo, um mínimo de páginas. No nosso, a gente estabelece o máximo de palavras, mais ou menos concomitante com o máximo de páginas, 20 páginas, mas tem revistas que estabelecem um mínimo. Então, eu, por exemplo, uma vez fiz um ensaiozinho, lindo meu ensaio, um brinco, 9 páginas. Aí abri lá a página do periódico, vi, eles pedem um mínimo de 10 páginas. Fiz a linha cara de pau, não façam, e aí mandei meu ensaio com 9 páginas. Voltou no mesmo dia. No mesmo dia eu recebi e-mail, aí fiz, inclusive, como alguns autores fazem. Deu tempo para analisar? Ora, você abre o arquivo, precisa ter 10 páginas. Você vê que tem 9 páginas. Não tem por que prosseguir, já que é uma norma da revista. Então, como a gente avalia se o gênero é cabível, se responde a essas normas de linguagem adequada, de quantidade de caracteres, de quantidade de páginas, são coisas que são relativamente rápidas de a gente observar e já devolver para o autor. Então, às vezes, não é nem que, pronto, deve ter encasquetado com o tema, não é um tema que os editores gostam, então eles devem ter devolvido. Não, é porque a gente avaliou determinados critérios que são rápidos de observar e aí já devolve. Por exemplo, o caso do anonimato. Está descrito nas nossas normas, mas às vezes o pessoal manda o seu nome no artigo. Para a gente manter a avaliação cega, é preciso que esses dados sejam retirados. Então, é rápido a gente visualizar e ver e devolver de volta para o autor. Então, nem sempre... Diz. Pode falar. Nem sempre isso é um motivo de não devolução. Se eu vejo que o problema são os dados, rapidamente, eu, enquanto autor, retiro, mando de volta. Então, você pode ressubmeter. Comentário bem rapidinho que eu esqueci, no caso do plágio. É tão sério que a gente considera
uma espécie de banimento do autor por 4 anos, reforçando de novo o caráter ilegal do plágio. Mas perguntei Perfeito. se você dizer alguma coisa. Não, só ia reforçar que, assim, gente, são tantas etapas de decoração, né? Entre palavras, ela é muito bem organizada, estruturada nesse sentido, mas ela reflete a organização de outros periódicos que tem boa parte dessas fases que a gente está comentando aqui. Isso quer dizer que, eventualmente, ou quase muito provavelmente, algum ponto do seu trabalho que esteja inadequado vai ser visto. Então não adianta tentar enrolar, eu lá nas referências bibliográficas eu vou colocar um link que não é da referência que eu estou citando. No processo de edição de texto, o editor de texto vai testar os links das suas referências bibliográficas para ver se são links adequados e se condizem com o que você está informando no seu trabalho. Então, observe que a gente vai do título do artigo até os links das referências bibliográficas. Isso, é por isso que eles têm tantas etapas, por isso que o funil é tão estreito nesse sentido, para que a gente possa garantir uma qualidade de uma publicação, para que a gente não haja a veiculação de trabalhos que eventualmente estejam inapropriados, né, considerando aí o rigor científico que precisa haver nesse tipo de trabalho. Vai ficar salvo assim, viu, o pessoal do Live Diálogos, vai ficar assim no IGTV. Camila, mais algum motivo de Essa foi rejeição? só a primeira, foi só assim, meu trabalho voltou no desk. Ainda tem avaliação dos pareceristas, revisão de diagramação e publicação. Então a gente bateu Certo. o olho, olhou, não, tá tudo ok, passa para frente. Avaliação dos pareceristas. Então o parecerista, ele é um pesquisador experiente da área, ele tem mais condições do que o desk, com certeza mais apropriadamente, de avaliar se o título bate com os objetivos, se os seus objetivos de pesquisa são coerentes com a metodologia empregada, se a metodologia ela tá calcada, ela apresenta categorias com base na fundamentação teórica, e se a sua análise faz aquilo que prometeu em termos metodológicos e embasado naquilo que você colocou dentro da fundamentação. E se a sua conclusão é capaz de sintetizar aquilo que foi feito em termos de trabalho. Por fim, se as suas referências elas são atuais e elas são capazes de fato, embasar aquilo que você se propõe. Então, o parecerista ele vai se debruçar sobre o seu trabalho e ver se, de fato, responde a todos os critérios científicos para que ele possa vir a ser publicado. Então, passado o Desk Review, a gente, em análise de ineditismo, o trabalho vai para essa avaliação dos pareceristas. Então, como a Claudete explicou, o parecerista tem, em média, 3 semanas, mas às vezes a gente extrapola, porque precisa procurar outro parecerista e tudo mais. Então, aqui é onde vai ser observado o rigor científico do seu trabalho. No processo de rejeição, eu sei que às vezes é quase como se a gente levasse um pé na bunda do crush, mas a gente precisa entender o que é fazer pesquisa séria e o que é fazer pesquisa fundamentada. Daí a importância de a gente ver se todos esses elementos eles são bem colocados, eles são bem relacionados e eles têm, sim, embasamento suficiente para seguir adiante. Passou pela análise, pela avaliação dos pareceristas. Revisão. Então, na revisão, os revisores vão observar aspectos de norma, tanto norma da ABNT, já são pontuados determinados elementos, como norma gramatical. À medida em que a gente vai avançando nessas etapas, vai diminuindo a possibilidade de o seu trabalho ser arquivado e rejeitado. Ainda é possível? Porque em todas as fases a gente pontua que é preciso que os autores observem o que está sendo indicado. Então, é na fase da revisão também que é avaliado se o autor seguiu aquilo que o parecerista tinha colocado. Ou se não seguiu, que apresente uma justificativa. Porque é possível, a gente já teve diálogos entre autor e parecerista, de não haver uma concordância teórica, o que é possível. A ciência se faz com base nesse diálogo. Então, existe esse espaço para que haja o diálogo entre o parecerista e o autor, mas é preciso que haja justificativa. A gente não tem como adivinhar por que você não fez aquela modificação. Seguiu para a diagramação. Na diagramação, a gente volta a observar essas questões de norma de ABNT e ver todo o desenho do formato do seu artigo. Estava falando dos links, já chegou na diagramação onde a gente abria um link e aí vê que estava levando para um site de jogos. Ou abria um link, isso já aconteceu, foi pego na revisão antes da diagramação, de um link levar para um site pornô. Então, imagine lá, a gente publicando. Eu sei que a gente ainda não é uma Nature, mas imagine alguém pegando esse link, a gente vira notícia do G1, da Folha de São Paulo,
Revista Científica do Ceará publica artigo com site... De humanas, viu? E é de humanas, é revista de humanas. Exatamente. Então, a gente tem todo esse cuidado de testar. Às vezes, os autores reclamam muito das normas da ABNT e a gente pede que coloque, por exemplo, bote o acesso que é preciso nos links. E muitos autores ficam, mas por quê? Eu vou botar qualquer data. Só que já aconteceu de eu testar um link numa data X e na data não funcionar na data X, mas funcionar na data Y. Então, as datas, por exemplo, cada elemento daquele, por mais que a gente se ressinta deles, eles servem para alguma coisa. Então, como eu disse, vai diminuindo a possibilidade do artigo ser retirado, de não ser publicado, mas em todas essas fases, quando a gente precisa resolver alguma coisa, a gente devolve para o autor. E aí vai ocorrendo um diálogo entre o responsável por aquela etapa e o autor naquela fase editorial. E aí a última fase é a publicação, em que a gente checa os metadados e ver se está tudo ok, tudo no ponto para essa publicação final. Quero essa live, viu, Claudete? A Claudete já falou que tem cada história de bastidores, um dia faremos uma live dos bastidores. Precisamos dessa live. Gente, a gente está passando por vários pontos aqui que podem ser desdobrados de várias formas. Já tem bastante conteúdo sobre isso, né, no perfil Entre Palavras. E também aqui Unser Linguagem. Só que a gente vai produzir mais, que aqui é para a gente suscitar os assuntos principais, para depois ir desdobrando em posts individuais, não se aveste. Então é isso que a gente está falando aqui como narrador de futebol, porque o Instagram limita o tempo da nossa live. Mas aí, Camila, digamos assim, recebi um parecer negativo. Eu lembro que eu conheci alguns colegas que falam assim, eu tenho, graças a Deus, eu nunca recebi um parecer negativo. É quase que uma honra ao mérito, né? Recebi o parecer negativo, fiquei muito chateado, e eu preciso responder. Quem é que essa revista, o que é que essa revista pensa que é? Quem essas editoras pensam que são para recusar meu trabalho, meu precioso trabalho? Logo as pessoas levam muito para o pessoal, e aí eu vou responder, vou mandar um e-mail assim, bem desaforado, para mostrar que assim, não engulo esse tipo de desaforo. É correto? Assim, é saudável? Bom, olhem para essa cara simpatiquinha. Imaginem eu acordando 8 horas da manhã, sentando no meu computador para ver quais são os e-mails que eu preciso resolver, para ver o que eu preciso resolver da revista. E aí recebo um e-mail dizendo, essa revista é um absurdo, não tem ética para avaliar meu trabalho. Com que cara eu fico? Como é que eu continuo o dia? Como é que eu termino meu dia com esse e-mail? Então, a gente hoje tem enfrentado... Hoje não, né? A gente sempre teve... sempre apareceu um ou outro autor insatisfeito com o resultado do processo de editoração do seu trabalho. E aí a gente recebe um ou outro e-mail, uma outra mensagem desaforada. Então, da mesma forma que a gente tem o cuidado de padronizar e estabelecer uma comunicação que seja, se não super simpática e empática com emojis, pelo menos que ela seja neutra, que ela tenha um certo grau de padronização e em que a gente possa devolver essa resposta para o autor. Então, a gente espera, pelo menos, que receba também uma mensagem minimamente polida. Ainda mais civilizada. Nós que somos da linguagem, trabalhamos com questões de polidez, soube até ultimamente que tem tido umas discussões sobre comunicação não violenta. Então, eu acho que está faltando um pouco a gente trazer essa questão da comunicação não violenta para a conversa entre os pares. Porque você que vai publicar o artigo está dialogando em termos de pares com quem está editando o artigo. Não só ali naquele momento a pesquisadora que está falando sobre aquela área, mas só a pessoa que está cuidando do seu artigo. Então, quando a gente devolve e diz que a teoria não é adequada, que a metodologia pode ser melhorada, eu não estou dizendo você é um péssimo pesquisador, não. Eu estou dizendo, olha, tem esses aspectos aqui que talvez seja interessante você observar e rever para dar continuidade ao seu trabalho. Então, quando a gente recebe determinadas mensagens dizendo, vocês sequer se deram ao trabalho... Um minuto e meio. Um minuto e meio para o Instagram fechar a porta na nossa cara. Tá, encerro já. Então, quando a gente recebe um e-mail dizendo vocês são antiéticos, vocês não avaliaram o meu trabalho direito, de certa forma, todo aquele trabalho voluntário que a gente fez, ele perde créditos quando a gente recebe essa mensagem. Então, a gente já trabalha sem o retorno financeiro.
e ainda trabalhar sem esse retorno minimamente polido, é difícil, meu amigo. É difícil. É verdade. Gente, eu acho que essa é a mensagem dessa conversa maravilhosa que a gente teve aqui ao vivo nessa noite de hoje. Não importa a articulação que você tem, porque a avaliação é cega. O que foi avaliado foi um produto. E se o produto não está adequado, tudo bem. Pegue o parecer, leve o aprendizado, aperfeiçoe, questione se for o caso, mas questione com delicadeza, questione com civilidade, com educação, com polidez, que é assim que você vai receber os nossos pareceres também. Camila, foi um prazer imenso ter você aqui, foi um prazer imenso ter a Claudete aqui. Vamos fazer mais ou menos como esse. Acabou de aparecer aqui o aviso de 30 segundos. E é isso. Um abraço a todos, beijos, a gente vai continuar falando sobre esses assuntos acadêmicos. Camila, foi um prazer. Tchau, gente, até mais. Tchau, tchau a todos. Obrigada.